Boa noite a todos, vereadores. Boa noite ao público aqui presente. Boa noite ao pessoal de casa que estão acompanhando mais uma sessão desta Câmara Municipal. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 19ª Sessão Ordinária da primeira Sessão Legislativa da 19ª Legislatura, em 4 de agosto de 2025. Solicito ao vereador primeiro e secretário para que proceda a chamada regimental. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento. Presente. Elizabeth Bione. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Coutrin Guedes. Richa Silva Ferfoga Maguim. Presente. Solicito ao vereador Francisco de Assis para que faça a leitura do preâmbulo do nosso regimento interno. Nós, vereadores, fomos escolhidos pelo nosso povo para representá-lo. Este mandato nos foi outorgado para ser exercido com dignamente e com honradez, comprometido com o princípio básico de que não podemos negar a vontade coletiva. O nosso zelo pela manutenção do decoro parlamentar, a nossa conduta pelo enaltecimento da atividade desta Câmara de Vereadores, o nosso respeito pelo próprio mandato e pela ética serão o zelo, o enaltecimento e o respeito a cada cidadão que nos escolheu para estarmos aqui neste momento. Que Deus nos ajude e zele pelos nossos atos. Obrigado, vereador Frank. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Recebemos um convite, Encontro Agro Jovem, conectando tradição, inovação e futuro, no dia 15 de agosto, sexta-feira, às 16 horas, o local, Salão de Eventos Pellegrini. Sindicato Rural de Caconde. O Sindicato Rural de Caconde vem, por meio deste, convidar Vossa Senhoria para o lançamento oficial do projeto Inovação e Tecnologia no Implemento de Soluções para a Cafeicultura de Montanha de Caconde, o qual já se configura experiência exitosa no atendimento aos produtores com a pulverização de produtos biológicos via drones, fortalecendo os elos da CPL de Cafeicultura de Caconde. Referido evento é uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, SDE, Confederação Nacional da Agricultura do Brasil, CNA, e FAESP Senar São Paulo. Local, Centro de Educação Ambiental de Caconde, SEAC, no dia 29/8/2025, no horário 17 horas. Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos a atenção e reiteramos nossos sinceros votos de consideração e respeito. Ademar Pereira. Comissão de Justiça e Redação. Ata de reunião. Aos 21 dias do mês de julho de 2025, reuniram-se os membros da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Caconde, presentes os vereadores Daniel Feliciano, Adilson Severino de Souza e Richard Silva Ferfoga Maguim. Eu, Maiara Monteiro Miranda, assessora jurídica desta casa, redijo a presente ata. A reunião teve por objetivo a análise de diversos projetos de lei que tramitam nesta casa. Inicialmente, tratou-se sobre o projeto de lei que dispõe sobre o zoneamento urbano do município, sendo pontuado que, diante da retirada do projeto de lei do plano diretor pelo prefeito municipal, em 1º de julho de 2025, o qual se encontra suspenso para revisão,
não há como se dar continuidade à tramitação do projeto de zoneamento. Entende-se que ambos os projetos estão interligados, sendo imprescindível a restituição do plano diretor para que se prossiga com a análise do projeto de zoneamento urbano. Na sequência, foram abordados os projetos de lei números 20, 21, 22, 23 e 24 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo, que versam sobre matérias de relevante importância para o município, especialmente quanto à reorganização do regime jurídico dos servidores, plano de cargos, plano de carreira e remuneração, bem como o Estatuto do Magistério. Após ampla discussão entre os vereadores presentes, deliberou-se por propor à presidência da Câmara a contratação de uma assessoria técnica especializada para auxiliar na análise minuciosa dos referidos projetos, com o intuito de verificar se os textos enviados estão em conformidade com as determinações expedidas pelo Ministério Público em ação judicial. Ficou deliberado ainda o estabelecimento de um calendário de organização interna da Câmara Municipal para análise da proposta de reestruturação, prevendo, inclusive, reuniões com a empresa responsável pela elaboração do plano e a abertura dos projetos para a participação dos servidores públicos, os quais serão ouvidos antes da votação final. Por fim, ficou designada nova reunião da comissão para a próxima terça-feira, dia 29 de julho de 2025, às 9 horas da manhã, para continuidade dos trabalhos. Nada mais havendo a tratar, lavro a presente ata, que vai assinada por mim, Maiara Monteiro Miranda, assessora jurídica da Câmara Municipal de Caconde, e pelos vereadores presentes. Assinado pelos vereadores Daniel Feliciano, Richard Silva Ferfuglia Maguim, Adilson Severino de Souza e Maiara Monteiro Miranda, assessora jurídica. Através do ofício 171 de 2025, recebemos do Executivo Municipal resposta ao requerimento número 29 de 2025. Também recebemos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo as contas do Executivo Municipal referentes aos exercícios de 2022 e 2023. Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento terão um prazo aí de 60 dias para parecer nessas prestações de conta. Através do ofício 181 de 2025, recebemos do Executivo Municipal o projeto de lei número 25 de 2025, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 2.893, de 28/2 de 2023, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Tutelar de Caconde e da outras providências. Encaminho o referido projeto para a Comissão de Justiça, Finanças e Educação. Indicação número 204, de autoria do vereador Richard Silva Ferfuglia Maguim, indicando ao senhor prefeito municipal a elaboração e implementação de política pública de esporte, em conformidade com o Sistema Nacional do Esporte, Sinesp, Lei número 14.597, de 2023. Indicação número 205, de autoria do vereador Francisco de Assis Xavier Monteiro, indicando ao chefe do Executivo para que providencie a manutenção da Praça Senhorinha Fontes, no conjunto habitacional vereador José Fornari. Indicação número 206, de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal a possibilidade de criação de uma campanha municipal de combate à proliferação de escorpiões em toda a cidade de Caconde. Indicação número 207, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que seja instalado um redutor de velocidade na rua Doutor Haroldo Nogueira Tortorelli, no bairro Santo Antônio. Indicação número 208, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi,
indicando ao senhor prefeito municipal que seja realizada a manutenção da sinalização nas proximidades do terminal rodoviário Professor Heitor de Almeida Ribeiro. Também foi expedito o ato da mesa número 4 de 2025, que dispõe sobre devolução parcial de duodécimos. Foi feita uma devolução antecipada à Prefeitura Municipal de Caconde no valor de R$ 70 mil. Terminado o expediente, senhor presidente. Previamente inscrito no expediente, concedo a palavra ao vereador Richard, que discorrerá sobre a perspectiva do segundo semestre de 2025. Boa noite a todos, aos colegas, ao presidente, ao público presente aqui na sessão e o pessoal que está assistindo de casa. Bom, estou com a voz meio embargada, mas vamos lá, porque é importante, uma vez que é a primeira sessão desse segundo semestre, geralmente costumo, a toda a primeira sessão e a última sessão, utilizar a tribuna para a gente fazer um apanhado rápido do que foi e do que a gente pretende para esse segundo semestre, até para fins de prestação de contas mesmo e de firmeza do trabalho, né, para a gente acompanhar o próprio trabalho durante o ano. Primeiro, eu agradeço de verdade aos colegas, ao presidente e também à população, no modo geral, por ter compreendido no primeiro semestre muitas ausências aqui no plenário, né? Os dados são públicos, mas foram justificadas, e também de muitas atividades que eu não pude participar presencialmente, em razão dos meus estudos que eu comentei, e graças a Deus e todo o esforço que a gente teve, consegui terminar o primeiro semestre, aprovado em tudo. Então, a gente vai ter um segundo semestre com mais presença e com mais tempo para a gente enfrentar os desafios desse semestre, que será realmente muito grande. Digo isso também porque é importante a gente pautar que a nossa função aqui também exige um tempo extra, se a gente quer levar realmente as questões da vereança, que são diversas. Eu acho importante a gente estar sempre buscando se qualificar, enfim. Mas vamos para o que interessa. Ao mesmo tempo, a gente não deixou de trabalhar no modo geral. Tiveram várias atuações, tanto com relação à fiscalização, um monte de requerimentos que são importantes, que, inclusive, são desdobramentos ainda que a gente vai ter no segundo semestre. Cito, por exemplo, o embate com relação à situação da própria educação mesmo, que será um tema importante, inclusive, nesse segundo semestre. Falta de professor, inclusive a tentativa de fechamento de escola. A atuação nossa fez-se preponderante para que aquilo fosse barrado no primeiro momento. Além de falar sobre a gente tem um desafio de regulamentar as emendas parlamentares, a gente tem um desafio de aprovar a audiência pública, a regulamentação de audiência pública, que é algo fundamental e a gente não tem ainda na casa. Tem, para o segundo semestre, a tentativa de aprovar a lei que eu propus sobre incentivo ao empreendedorismo e algumas vantagens para os cacondenses participarem do orçamento mesmo da cidade, né? Temos isso como prioridade. Enfim, mas, no modo geral, o que amarrou mesmo o primeiro semestre foi a cobrança em 2 pontos, que é uma continuidade de muito tempo. Ainda tem outro ponto. Também teve conquistas importantes, como emendas parlamentares e trabalho que se dá para conquistar esse tipo de coisa. Cito recentemente, inclusive, um encaminhamento que eu conversei hoje com o diretor de planejamento sobre 2 que são muito importantes. Uma foi a retroescavadeira, uma máquina para ajudar o pessoal da zona rural nas estradas, que tinha um prazo para fazer adesão, né, uma máquina de 370 mil. O prefeito já fez a adesão, então agora está tramitando para que isso seja feita a compra do maquinário. Também temos a questão que tem que sair do papel
o asfalto lá, lá em cima, que liga bairro São José ao asfalto que vai para Muzambinho. Ali precisa ter um trecho que precisa ser asfaltado e tem a grana para isso. Falta o projeto, está caminhando, conversei também com o diretor. E a gente tem uma reunião para essa semana, ou na próxima, eu acho, junto com o prefeito, para a gente fazer, finalmente, tirar o dinheiro do caixa para fazer o projeto, realizar lá na revitalização da Pracinha dos Cristais, que está precisando há muito tempo e o dinheiro já estava em caixa. E fora outras questões que estão para sair, e a gente vai trabalhando. Inclusive, semana passada, finalmente, a gente conseguiu a autoclave lá para o hospital, que estava precisando. O hospital está fazendo muitas cirurgias a semana toda, não tinha nenhum aparelho novo para fazer a limpeza, né, dos bisturis da vida para fazer a cirurgia. Então, uma conquista pontual e cirúrgica para o funcionamento da segurança dos enfermeiros, dos médicos, principalmente da população que será atendida lá. Então, assim, não tem como dizer que, ao mesmo tempo que estava fazendo um curso, deixei de atuar na questão da vereança. Muito pelo contrário. Sabe-se lá como eu dei conta dos dois? Eu acho que eu pago um pouco o preço agora com a minha saúde, que ficou debilitada nessa fase final, mas logo a gente se reergue, come bem e a gente volta com a saúde em dia. E por isso marco presença aqui hoje para dizer algo que eu acho fundamental, que é a questão da reestruturação da prefeitura. Os dois pontos principais eram o plano diretor, uma questão muito central da cidade, que foi e voltou, mas está para sair, então vou falar disso no momento que ele estiver aqui de novo. Vou me reter ao plano de estruturação administrativa e de plano de carreira, até porque a gente tem representantes aqui do serviço público. Eu, enquanto membro da Comissão de Justiça, junto com os colegas, o presidente Daniel e o colega Totti, no recesso parlamentar, recesso da Câmara, a gente se reuniu para falar sobre esse ponto. Por quê? A gente compreendia que era necessário e também, dado a sua dificuldade, né? Muitos projetos, são 5, cada um fala de uma coisa, mas todos se complementam. A gente precisava também ter resposta à população e ao público-alvo. A gente sentou para tentar se organizar como a gente vai trabalhar esse semestre. Foi lido agora aqui na sessão, em linhas gerais, o que a gente pretende. Eu acho que a gente chegou num acordo muito importante, e o presidente também compreende a necessidade de apoio jurídico, de apoio institucional, porque são questões realmente duras, que a gente precisa de ter uma orientação externa para a gente trocar a dúvida, tirar a dúvida da população que vem até nós, e principalmente, que é o principal, a transparência dessa tramitação, que é o maior esforço para tornar isso de maneira compreensível para quem vai ser atingido por isso, que é os servidores e a população, no modo geral. Então, em conversa com a comissão, a gente decidiu que isso vai ser tratado, vai ser ouvida a população de qualquer jeito, de qualquer jeito não, no sentido de terá que ser ouvido antes de qualquer tipo de votação, não vai ter a pressa que, eventualmente, possa vir do Executivo, qualquer tipo de prazo, porque a gente não será penalizado e não pode ser penalizado por atraso do Executivo, tanto dessa gestão como da gestão passada, porque o balaio de gato é dos dois. Então, nós não podemos ser responsabilizados por algo que não foi nosso. Agora, a partir do momento que vem para cá, a gente tem que sentar, matar a bola no peito, pôr no chão e respirar. E é isso que a gente vai fazer. Principalmente eu, na minha profissão, não posso, de maneira alguma, defendendo, batendo aqui, algo de tamanha complexidade ser votado de uma hora para outra. Vou repetir sempre que for necessário, a reestruturação administrativa da Câmara dos Vereadores, feita em 2022, demorou 1 ano. E aqui a gente tem 2 funcionários fixos e 1 comissionado na época, e outros arranjos. A gente gastou 1 ano com audiência pública, com indas e vindas de pareceres jurídicos, até a gente chegar num desenho mais próximo do ideal do que é cabível para a Câmara. Imagina 5 projetos que tratam da reforma administrativa e do plano de carreira dos servidores e do magistério, e leis complementares como de progressão de carreira e também de salários. Então, são 5 pacotes. Não dá para ler isso de uma hora para outra. Mas a minha fala hoje ela é embasada num aspecto, que aí eu já chamo a atenção de todos, que hoje eu comecei a ler o projeto.
porque eu não tinha conseguido tempo para isso. Hoje eu comecei. E, na primeira lida, eu já bati o olho e falei, canelinha já começou a coçar. Então, assim, a gente tem um desafio que eu não posso deixar passar. Existiu uma decisão que encaixotou a prefeitura em desconformidade administrativa, ou seja, ilegal, um monte de situações jurídicas. E pediu a cabeça de vários comissionados, para que aquilo virasse uma legalidade, ou seja, via concurso público. Comissionados têm uma regra para aquilo. O problema que eu já olhei é que, de vista, o que eu vi, e já vou deixar alertado, que me tirem a dúvida, é que reconfiguraram a mesma prefeitura em outros nomes. O mesmo erro de uma outra circunstância. É o mesmo plano estrutural que é fracassado da prefeitura, um fracasso, sem servidores para nada, tudo errado, os servidores, tacaram verniz de... Agora temos aqui. A gente tem mais de 80 nomeações políticas dentro desse novo regimento jurídico, que é o mesmo 80 nomes políticos que são dessa administração, das outras administrações. É o que estava errado. Manteve. Só passou um verniz. Gratificação, aquele negócio todo que está errado, ou imoralmente errado, continua. Os cargos todos estão lá. E eu não quero saber. Eu achei que a gente ia tratar de uma administração que enxugasse o gasto público e tornasse ele mais pensado estrategicamente. E eu não vou estar aqui, como eu não estava quando eu era presidente da Câmara, para passar verniz em cima de erro administrativo, para passar um tom de legalidade. Existe uma decisão jurídica gigantesca, existe normas legais e existe um resultado político disso. Agora, não significa que, estando legalmente correto, esteja moralmente aceito. Uma coisa não anula a outra. Mesmo que, se estiver correto legalmente, eu me oponho politicamente, porque manteve os mesmos cargos no mesmo lugar, de uma outra forma. E mais, estruturalmente, administrativamente, é um horror. Não se tem atenção para a estrada rural, não se tem atenção para a água, não se tem atenção para a assistência social. É um remanejamento horroroso, horroroso, do ponto de vista administrativo. Então, só na primeira leitura, a gente já compreende o pé que a gente enfiou. Estou falando isso para vocês, que na hora que vocês se sentarem para ler, quem já leu também já deve ter percebido, que o pepino é grande. Eu não estou aqui e não vou me submeter a prazo algum que vier da prefeitura. E se os colegas embarcarem nisso, pode saber que vão ter minha oposição ferrenha com relação a isso. Eles têm, e nós temos a obrigação de aprovar isso por conta de um erro deles, mas não é por conta disso que a gente vai aprovar qualquer coisa. Que a gente faça e cumpra o papel que eles não fizeram, que era ter feito a escuta dos servidores, para que cada pasta tivesse a cara e o conceito de uma política pública de acordo com o município. Não fizeram. Quem vai ter que fazer o serviço? Nós. E eu alertei isso desde o começo do ano. Agora temos uma estrutura ruim. Ah, Maguinho, mas de novo você criando caso, que isso, que aquilo, porque quando não tem, você reclama. Agora, quando tem, você reclama também. Porra, amigão, faz direito o negócio. Eu não estou aqui para passar pano. Então, esse é o ponto. Estou levantando essa questão porque essa questão está aí. E mais, eu preciso falar disso porque hoje já se encontra em problemas. Por exemplo, eu estou dizendo que na educação é um ponto central, por quê? Ao mesmo tempo que o município conseguiu obter uma nota boa na região, ficou em segundo na questão do SARESP, que é uma avaliação de alfabetização, a gente convive com falta de estrutura, falta de organização interna, falta de material, falta de impressora, falta de qualidade nos materiais que são entregues, falta de escuta dos professores, falta de professores. Então, apesar de tudo, porque não sabem fazer gerenciamento de educação há muito tempo, os professores levam nas costas o desafio de alfabetizar a criançada. Isso é sério.
Isso eu já estou falando há muito tempo. E eu falo que, apesar de tudo, por quê? Não existe um plano pedagógico no município. Se não existe um plano pedagógico no município, quer dizer que não existe política pública municipal de educação. É cada um por si. E eu desafio alguém da política, dessa gestão e da outra, que sabe alguma coisa de educação e falou, fui eu que desenhei esse programa. Mentira, não fez, porque não tem um plano pedagógico. Se tivesse, eu admitiria que sim, mas não tem, então não está. Porque cada sala trabalha de uma maneira. Então, os professores sobressaem, apesar de tudo. E não é só o caso deles. Todos os profissionais do município, apesar de tudo, trabalham nas costas aí. E, por fim, eu só queria dar um papo muito sério, que, volto a dizer, eu falei 2022, falei 23, falei 24, falei 25. Todos documentados. Precisa de regulamentação na área do esporte. O esporte, como todas as outras áreas, não existe regulamentação. A prefeitura incorre em erro e em risco por não legalizar suas modalidades. Não existe uma lei. O vice-prefeito, que foi diretor de esporte, já falei com ele, enviei documento, não foi capaz de fazer uma lei do esporte. O diretor atual incorre no mesmo erro, sem nenhuma lei do esporte. O que eu quero dizer com isso? Pode acontecer o que for na cidade que não tem regra. E o que eu quero dizer com isso? Aconteceu briga ano passado, o que aconteceu? Nada. As pessoas participaram desse ano, o que aconteceu? De novo, campeonato cancelado. Dos últimos 5 anos, 3 campeonatos cancelados. 3 dinheiro jogado fora. 3 vidas indo embora, quase. Violência sistêmica. Não existe respeito pelas autoridades que compõem a administração no lado esportivo. Não existe. Porque quando tem uma crise dessa, que não existe respeito de autoridade. É muito simples isso. E como não existe respeito, não existe lei. Não existe uma regra. Não existe comissão, não existe conselho de esporte, não existe um sistema de esporte, e, em razão disso, a gente está fora do sistema de esporte nacional. A gente não recebe verba federal. A gente não participa de nada. Por quê? A gente não tem política pública de esporte. Não existiu na última gestão, não continua existindo agora. Vamos continuar vendo esse problema acontecer. E eu me oponho, por isso indiquei mais uma vez. Concedo a palavra aos presidentes das comissões permanentes para marcação de reuniões e outras informações. Comissão de Justiça e Redação, vamos reunir logo após o término dessa sessão. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Finanças vai reunir em conjunto com a Comissão de Justiça após o término dessa sessão. Então, ficam determinadas as duas comissões, de Justiça e Finanças, após o término desta sessão. Passamos à tribuna livre. Não havendo oradores previamente inscritos na tribuna livre, solicito ao vereador primeiro e secretário para que faça a chamada para verificação de quórum. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cepolini. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento, presente. Elizabeth Bione. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richa Silva Ferfoga Magui. Presente. Havendo quórum, passamos à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Não há matéria, senhor presidente. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Também não há matéria. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Queria só aproveitar a oportunidade de estar aqui com esse microfone, falando para as pessoas, né, os funcionários públicos que estão aqui na sessão hoje, que estão assistindo a sessão pela internet, falar sobre um tema que, para mim, para todas as mulheres, principalmente, é muito sério e a gente precisa chamar a atenção disso na nossa cidade, o que está acontecendo
mulheres de todas as classes sociais, de todas as etnias, todas as regiões do Brasil, sofrendo violência, não só violência física, violência moral, psicológica e sexual. Só queria chamar a atenção para esse tema. Eu, como mulher, sou a única mulher aqui, entre os colegas, representante das mulheres da nossa cidade. Eu estou à disposição de qualquer mulher na cidade que precisar conversar, precisar de alguma assistência, o que eu puder correr atrás, vou me informar, vou me inteirar dentro da nossa cidade, como é que está o atendimento psicológico, em todos os setores da nossa cidade que puderem dar esse reforço para as mulheres. Eu não quero ver casos acontecendo na nossa cidade, já houveram casos aqui. A gente, pelas redes sociais, pela televisão, a gente está sabendo de um caso terrível, de um rapaz, de um namorado, usando o ciúme como desculpa, para agredir a namorada. Um crime, nem vou repetir o que ele fez, todo mundo aqui sabe o que aconteceu, só de pensar a gente já sente mal. E eu queria, mais uma vez, frisar essa questão. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. As mulheres que estão sofrendo violência familiar, violência domiciliar, não se calem, não tenham medo. Tudo aquilo que parece ciúme, cara brava, um puxão de cabelo, um empurrão, acaba gerando, às vezes, até uma violência mais grave, um soco, um murro. A mulher tende a relevar. Algumas mulheres dependem do homem, na família, têm medo de deixar a casa, têm filhos, mas a gente sabe que isso pode virar coisa muito pior, pode virar morte. Muitas mulheres estão sendo mortas, às vezes, uma situação que nem imaginam, às vezes, uma briga banal pode, sim, virar caso, contra um atentado contra a vida. Então, só de falar, fico extremamente nervosa e chamo a atenção, porque eu estou aqui, represento as mulheres, e faço esse apelo para vocês. Mulheres que estiverem sofrendo violência psicológica, ainda que pareça banal, converse com uma amiga, exponha o que está vivendo, se for o caso realmente que possa ser a violência, a mesma coisa se agravando, uma tortura psicológica, não deixe de procurar a polícia, uma assistência psicológica. Eu me disponibilizo, mais uma vez falo isso, estou à disposição para conversar, para orientar, buscar ajuda, buscar assistência. Não, a gente não pode se calar diante disso. Eu não quero, tenho certeza que meus colegas aqui, todos nós em Caconde, a gente não quer ver esse tipo de crime em Caconde. Então, não se calem diante de violência, de ciúme agressivo. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. É isso. Boa noite a todos. Obrigada. Senhor presidente, permita-me a palavra. Palavra concedida. Bom, inicialmente, eu gostaria de exaltar uma iniciativa bastante importante para a cultura, porquanto Rui Barbosa, o grande águia de Aia e grande civilista brasileiro, afirmou que quando praticamos uma ação boa, não sabemos se é para hoje ou para quando. Os frutos podem ser tardios, mas são certos. Uns plantam a couve para o prato de amanhã, outros a semente do carvalho para o abrigo do futuro. Aqueles cavam para si mesmos. Estes lavram para o seu país, para a felicidade do seu semelhante, para o benefício do gênero humano, isto é, da humanidade. E, naturalmente, a humanidade começa dentro da nossa casa, porque as famílias formam as comunidades, que formam as nações, que formam a humanidade da Terra. E somos uma única família, a família universal dos filhos de Deus. E em Caconde ocorreu um evento de magna importância,
aquela área conhecida por nós como Espaço Cultural Presidente Ranieri Mazzilli. Eu pronunciei Ranieri, geralmente pronunciam Ranieri, mas um dia, numa entrevista que eu fazia com a irmã do presidente, saudosa Dona Roma, ela me instruiu quanto à verdadeira pronúncia do nome, um nome italiano. É Ranieri mesmo, não é Ranieri, não. Mas voltando, né, à questão de que eu falava, há que se exaltar iniciativas como a FLIC 2025. Alguns merecem realmente que os aplaudamos, entre os quais o Lucas Pereira, que foi o idealizador do evento. E é escritor cacondense também, curador. A organização coube ao José Armando Borges Basile, que nós consideramos como um guardião da cultura em Caconde, das nossas tradições, das nossas raízes, dos nossos valores, enfim, da nossa cultura. Houve um apoio importante também do NUPEAC, que é o Núcleo de Produção, Educação e Arte Coletiva, que esteve representado o tempo todo pelo Rodrigo Ribeiro, que até já fez uso da tribuna aqui nesta Casa de Leis. E, naturalmente, o evento pôde realmente mostrar um brilho especial, graças ao apoio também de comerciantes que patrocinaram o evento. E o apoio institucional, claro, da Prefeitura, através do Departamento de Educação e Cultura, representado pela professora Rosana Mara Vasconcelos Remédio Fonseca, e o coordenador Sérgio da Silveira. O Sérgio também é um elemento valoroso da nossa sociedade cacondense. E o evento teve como patrono o escritor infanto-juvenil Jonas Ribeiro, e razão pela qual eu gostaria de parabenizá-los, exaltar a iniciativa, o apoio da Prefeitura, porque nós já, numa outra oportunidade, salientamos que em Espumas Flutuantes escreveu o grande poeta brasileiro, príncipe dos poetas, Castro Alves: ó bendito que semeia livros, livros à mão cheia, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Então, são iniciativas como essas que têm realmente um grande trabalho que cimenta para a eternidade valores da nossa cultura, como os nossos escritores. Realmente eu fiquei impressionado e até me referi ao evento como um momento em que se respirou cultura. Lamentei não poder ter participado todas as noites e também nos períodos durante o dia em que ocorreram importantes palestras, mas fica aqui a nossa manifestação respeitosa de aplausos. E, oportunamente, se a Casa concordar, nós faremos uma moção de congratulações a esses heróis da cultura. E, por fim, agora, tratando da indicação 205, eu, estando observando a Praça Senhorinha Fontes, no nosso bairro, as ruas,
fiz uma série de observações que quis levar ao chefe do Executivo, porque o conjunto habitacional José Fornari é hoje um dos mais populosos dentre os conjuntos habitacionais, não somente por adultos, mas principalmente por crianças que utilizam a praça. E, lamentavelmente, há muita coisa que precisa ser feita e outras que precisam ser refeitas. Então, eu peço encarecidamente ao prefeito, que é um homem de sensibilidade pública, acredito que ele acatará as nossas sugestões, para que se faça a reconstrução de meio-fios em quase totalidade das rampas e passarelas da praça. A substituição de lixeiras, porque algumas estão quebradas, são as lixeiras de concreto, há uma outra que é de ferro, também está deteriorada. A restauração de bancos, os bancos de alvenaria, que também estão quebrados, necessitados de restauração e pintura. A limpeza dos canteiros do entorno da praça, porque nesses canteiros avolumam-se pedaços de meio-fio e de vegetação seca, então há necessidade imediata de remoção dos entulhos que obstruem as lixeiras que ainda existem lá, troca do escorregador que está corroído pela ferrugem, pode até machucar uma criança, então há uma preocupação nossa, né, e da sociedade nesse sentido. A reinstalação de gangorras, porque só existem os suportes de ferro chumbados ao piso da praça, e uma reivindicação, se possível, talvez não para agora, mas para o futuro, a instalação de um balanço para as crianças, afinal de contas, elas merecem. E, por fim, o plantio de árvores, especialmente nas proximidades dos bancos de alvenaria que existem lá na praça. As pessoas sentam-se ao sol para conversar. Até um ponto aqui da justificativa que fiz, em que eu digo que realmente falta sombra, né? Até é preciso ressaltar aqui a importância do trabalho que vem sendo feito, até são sugestões também, indicações de vários parlamentares desta casa, e as ruas estão sendo contempladas com novas árvores. Parabéns à administração por isso. Mas há outros pontos da cidade que estão carentes de árvores. Então, eu até coloquei aqui, num determinado ponto, que são providências inadiáveis, que tornarão o ambiente mais belo e acolhedor, portanto, digno dos moradores e dos visitantes. Eu falei das árvores, porque a quantidade de árvores lá sobreviventes às intempéries é pequena, então há urgência mesmo de se proceder o replante. Grande parte das árvores, é bom falar, porque isso pode ser copiado também por outros moradores, não só do bairro, mas também de outros bairros da nossa cidade, que foram plantadas pelos próprios moradores, que cuidam dessas árvores. Por fim, parcas árvores, sobra concreto nas calçadas e na praça, falta sombra. Muito obrigado, senhor presidente, e muito boa noite. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite ao público presente nessa casa. Boa noite aos funcionários. Boa noite
aos ouvintes, os que estão nos assistindo pelas redes sociais. Senhor presidente, eu vou ressaltar que o nobre colega vereador Richard Marguim falou sobre a reunião da Comissão de Justiça. Realmente, precisamos do seu apoio para que seja contratada uma empresa que nos dê suporte técnico. E outros projetos que estão por vir, que é o plano diretor, zoneamento. Comparando com a lei que existe e que foi projetada, vamos dizer assim, né, que foi apresentada pela empresa contratada e que está nos apresentando, tem várias divergências. Então, precisava de um apoio jurídico e técnico. Então, fica aqui também ressaltando o que está na nossa ata. Durante o recesso, eu tive algumas reuniões, né, alguns encontros. O primeiro foi no dia 3, em Divinolândia, na Prefeitura de Divinolândia, com o assessor parlamentar Henrique Torres, do deputado federal Paulo Barbosa, ao qual foi protocolado novamente um pedido de uma emenda parlamentar, 200 mil para a saúde de Caconde, e 100 mil para a Casa de Acolhimento, Coronel Gustavo Ribeiro, e 100 mil para a Irmandade de Misericórdia, o hospital nosso de Caconde. O primeiro semestre não foi possível sair nenhuma emenda desse parlamentar, embora fosse feito pedido já em janeiro, tivemos em Brasília, no gabinete dele, mas ficou o compromisso dele atender alguma coisa agora para outubro, quando começa a ser liberadas as emendas parlamentares. No dia 16, estivemos no DR em Rio Claro, para ressaltar com a doutora Flávia a necessidade de melhorias naquele trevo ali para Barrânia. Sinalização, ou até mesmo lombada, como um diretor técnico lá, um engenheiro, na verdade, falou para a gente que já tem um pedido dele antigo, mas existe uma comissão dentro do DR também que é desfavorável à lombada ali, mas que eles vão estudar um trevo, alguma coisa dessa forma, para melhorar o acesso ao distrito de Barrânia. No dia 24, né, de julho, tivemos também em São José do Rio Pardo, o seminário da Beterraba, onde esteve lá o secretário da Agricultura, o deputado estadual Gilmaci Santos, e o prefeito estava presente, o vice-prefeito, o nobre vereador Franco de Assis, o nobre vereador Daniel Feliciano, o nobre vereador Paulo Cotrim e o nobre vereador Danilo, e eu também. E no evento foi protocolado aquelas demandas, de novo, né, junto ao secretário, que foi falada, né, foram pedidos no gabinete do prefeito há tempos atrás, numa reunião com o assessor do secretário, o senhor William de Pirassununga. Dessa vez foi despachado direto com o secretário mesmo. São aqueles quilômetros do melhor caminho a ser definidos, uma pá carregadeira e outras demandas. Mas o melhor caminho, a pá carregadeira, é compromisso, firmado verbalmente. Vamos aguardar para esse segundo semestre também. Falando em emenda, senhor presidente, nobres colegas, na última sessão, eu falei que gostaria de ter falado números, né, do primeiro semestre, e eu não tinha em mãos, mas agora eu tenho. Inclusive, essa planilha está no portal da transparência do município. Temos aqui uma emenda individual da deputada Werner, né? É a Andréia Werner, do PSB, R$100 mil. Acredito que seja do nosso colega Risto Marguim.
Temos também do deputado Simão Pedro, 100 mil. Temos também da deputada estadual do PSDB, 200 mil. Esqueci de falar que o Simão é do PT, né? Temos também do deputado estadual Rafa Zimbaldi, do Cidadania, 450 mil. Também do deputado estadual Jorge Caruso, do MDB, 200 mil. Também do deputado estadual Ricardo França, do Podemos, 600 mil. Do deputado estadual, de novo, Jorge Caruso, do MDB, 140 mil para investimento em obras e 60 mil para custeio. São 200 mil do Jorge Caruso também. Então, só de parlamentar, só de deputados, tivemos aqui 1.850.000 no primeiro semestre. E tivemos também, em convênios, né, governamental, 599.500 da Secretaria de Relações Institucionais, que vai ser uma UBS na Barrânia. Também temos do PAC, né, Ministério da Saúde, 2.012.825 reais, também é para a UBS Cristar Vaz. E também do PAC, mais 2.200.825 reais para o UBS do bairro São José. Isso totaliza 4.625.150 reais. Somando todos, 6.475.150 reais. Então, aqui tem o trabalho da gestão anterior, do ex-prefeito João Felipe, tem o trabalho do atual prefeito, o José Afonso, tem o trabalho do vice-prefeito, principalmente com o Ricardo França, o Zé Miranda, e trabalho de todos nós. Tenho certeza, desculpa, nosso colega Edinho, o MDB, né, foi você. Quando falamos aqui do Podemos, tivemos presente o Paulo, o Frank, o Daniel, entre outros que está pedindo, que está por vir ainda nesse segundo semestre, que é do Gilmaci Santos, fora esse trabalho que o Gilmaci tem feito junto às secretarias, que veio um kit de esporte no início do ano, o DR é demanda que o assessor Paulo Alegre, temos que ressaltar aqui, agradecer muito o empenho dele, é através dele que chegamos no DR em São Paulo, é através do deputado e do assessor que chegamos ao DR em Rio Claro, é através do Paulo e do assessor, do secretário da Agricultura, que chegamos até ele também para essas demandas que estão por vir a Caconde. Foi anunciado pelo diretor da secretaria dessa casa o número das indicações hoje. Passamos de 220, estamos chegando a 230. Eu vou deixar aqui uma moção de repúdio, como diz o nosso colega Frank, às vezes a gente faz uma moção de agradecimento, mas eu vou fazer uma de verbal de repúdio. Eu não tive respostas nenhuma das minhas indicações. E vou falar em especial duas. Uma para a Prainha, que é aquele chafariz de chão, que várias cidades têm, o mais próximo aqui já citei, é Águas da Prata. Não é caro. Uma estrutura, hoje, pesquisando na internet, 8 por 12, custa 48 mil.
tem a parte de infraestrutura, fazer as escavações, fazer o cimentado em volta, colocar as pedras, lugar para tomar um banho de sol. E já falei verbalmente também que tenho deputados que bancam. Mas tem que ter projeto. A segunda indicação que eu vou deixar o meu repúdio aqui, que não tive resposta, é a elevação do pedestal e a revitalização da Praça do Cristo Redentor. O nosso Cristo, com o passar do tempo, foi feita edificações em volta, alguns pontos da cidade não o enxergam, não conseguem vê-lo. Também, acredito que não seja caro, não tem o orçamento, né, o projeto orçamentário, mas tem deputado que abraça essa causa. Basta ter projeto executivo. Então, fica aqui esse meu repúdio, né? Pelo menos uma resposta, sim ou não. E de todas as outras indicações dos nobres colegas também, muitas sem resposta e sem execução. Estão chegando ao número de 230. E garanto que todas foi para o bem-estar da população, para a melhoria da cidade de Caconde. Senhor presidente, por hoje é só. Uma boa noite a todos. Presidente, peço a palavra. Palavra Já concedida. falei, só um minuto, só reforçando que o nobre vereador, nosso colega Totti, acabou de dizer sobre não ter a resposta da indicação. Quando a gente faz requerimento, a gente tem a resposta, tem 30 dias para receber a resposta, né, do executivo. Eu vou conversar com a nossa assessora jurídica, com a Maiara, ver se a gente conseguiria fazer uma lei. Eu não entendo muito ainda, todo mundo sabe que eu sou vereadora agora, estou começando, estou aprendendo, mas ver se a gente consegue, com a assessora jurídica, fazer uma lei municipal que faça com que a prefeitura, né, o executivo, tenha esse dever de dar essa resposta para a gente das indicações, assim como faz com o requerimento. A gente tem 30 dias, né, o executivo tem 30 dias para dar a resposta do requerimento, deveria ser assim também para as indicações, porque a gente fica como se não estivesse fazendo. A população cobra, a gente faz, o Totti falou, vai chegar a 230 indicações, todos nós aqui fazemos, né, mas a gente fica sem a resposta do executivo, se vai ser feito ou não, se não vai ser feito, o porquê. Eu acredito que a gente merecia ter essa atenção. Então, vou ver com a nossa assessora jurídica se a gente conseguiria fazer essa lei municipal para que o executivo desse essa resposta para as indicações também, né? Eu acho que seria merecido. Não sei se vocês concordariam comigo, mas eu acho que seria útil. É isso. Muito obrigada pela atenção. Boa noite a todos. Senhores vereadores, o público presente, o pessoal que estão assistindo, quanto às indicações, logo no começo de nossa legislatura aqui, eu solicitei isso aí ao prefeito para que todas as indicações fossem respondidas. E isso eu cheguei a falar também diretamente com o prefeito, que as indicações elas são enviadas para diversos setores, dependendo do que for a indicação. E isso eu solicitei verbalmente ao prefeito para que determinasse aos assessores as respostas das indicações. Se vai fazer, ou que aguarde, mas que sejam respondidas. Quanto aos requerimentos, é lógico, eles respondem. Mas imagina se a gente fosse fazer indicações em termos de requerimento. A prefeitura ia ficar numa situação difícil para responder todos. Mas eu acho que as indicações, todos os setores recebem as indicações, eu acho que não custa analisar, rascunhar e pedir para alguém do setor administrativo ali que digitasse e as respostas viessem a contento aqui nesta casa. Diante de tantas indicações que nós fizemos, são reivindicações da nossa população.
são os anseios da nossa população, que conversa, que pede. Então, através das indicações, nós levamos os anseios da população até ao prefeito municipal. Fica aqui o meu pedido, mais uma vez, ao prefeito, para que determine aos setores para onde as indicações forem enviadas, para que respondam a contento, enviando de volta para esta casa, indicação tal, do vereador tal, havendo possibilidade, a prefeitura vai fazer, enfim, que dê uma resposta para que a gente também possa dar uma satisfação aos nossos munícipes. Lembrando a vocês também que temos aí 2 eventos, né, um dia 15 de agosto e outro dia 29 de agosto. Então, fica aí os convites que vocês receberam também, para que a gente compareça e prestigie esses 2 eventos aí. Solicito também ao diretor da secretaria, isso eu já pedi em outras sessões, eu venho sempre falando isso, quanto à situação que se encontra, atravessa Porto Alegre. Eu não sei como que está, se já foi feito o projeto, se há algum recurso, mas ali, infelizmente, já passam aí mais de 20 anos aí, em outras administrações passadas, ninguém deu andamento naquele bairro ali que o pessoal sofre, e a prefeitura pagando o aluguel social. E isso eu fiz um requerimento para saber quanto que a prefeitura já havia gasto durante esses longos anos aí. A resposta não veio a contento, porque não fui informado do valor. Então, alguma administração tem que começar a fazer o serviço ali que precisa ser feito. E aí, quando chega essa época do frio, que é uma época que não é de chuva, é fácil de resolver o problema. Aí, comentam-se que é uma obra faraônica que fica em milhões de reais. Eu não entendo assim. O que eu entendo é que as manilhas ali, a tubulação, ela está entupida, passando pouca água, o encontro dela com a rua Pedro de Toledo, nas proximidades ali do Posto Esso, a parte da rua, ela está acima, e a outra que vem dos cristais está um pouco abaixo. Então, é onde dá o retorno das águas aí. Isso eu já conversei com várias pessoas, todos sabem perfeitamente disso aí, mas a prefeitura tem que tomar uma providência, não pode continuar do jeito que está e ficar preocupado com outras coisas e deixar daquela maneira aquele bairro ali que o pessoal sofre com as enchentes ali. Ou então indeniza aquele pessoal, e a prefeitura pagando o aluguel social, que não é barato. Então, vejam as despesas que a prefeitura está tendo e não resolve aquela situação. Então, fica aqui o meu pedido ao diretor da secretaria, para que se peça ofício ao prefeito municipal, solicitando informações dos setores competentes, do planejamento, como que está a situação da Travessa Porto Alegre, do bairro dos Cristais, que é onde que a população reivindica. Tem pessoal que quer voltar para lá e não tem como, porque não tem uma solução, não tem uma limpeza naquele córrego, às vezes tem a limpeza, mas não tem a retirada do entulho, então não vai resolver. Tem que trocar aquelas manilhas, já foi solicitado várias vezes, já conversei também com vários assessores do prefeito nessa reivindicação. Então, a prefeitura tem condições de resolver muitos problemas que a população reclama, e é onde nós fazemos essas indicações. Mas eu acho que falta planejamento, falta mais empenho, mais dedicação de todos os assessores e em todos os departamentos, para que leve ao prefeito as reivindicações e as soluções também. E é preciso que haja também elaboração de projetos.
Desde o começo da nossa legislatura eu venho falando isso, não só na sessão, mas juntamente também com o prefeito, para que faça dezenas, centenas de projetos. A prefeitura tem funcionários capacitados para isso. Então, faz o projeto da praça, faz o projeto dos cristais, faz o projeto da prainha. Enfim, nós, vereadores, temos, se tivermos em mãos todos esses projetos, fica mais fácil para a gente cobrar e reivindicar junto aos deputados estaduais e federais. Então, se não há projeto, não tem como ser feito. Então, eu acho que falta mais empenho, sim, da administração, nesse sentido, que faça realmente vários projetos. Não custa fazer isso aí. Temos engenheiros, temos profissionais capacitados para a elaboração, que o prefeito determine a todos os setores. Olha, eu quero um levantamento disso, eu quero um levantamento daquilo, para que haja essa união da administração em todos os seus assessores, para que traga, né, realmente os projetos necessários. Se não tiver projeto, não tem como a gente reivindicar. E fica aqui também o meu pedido ao prefeito, mais uma vez, para que determine aos setores competentes que elaborem projetos em diversos setores, seja na educação, seja na saúde, seja em obras, seja em estradas rurais. Dezenas, centenas de projetos foram elaborados pela administração. Que bom. Aí tem como a gente reivindicar, tem como a gente cobrar. Parabenizo ao vereador Richard, que eu vi o vídeo do hospital, né, o aparelho que você conseguiu, através do deputado Jonas Donizete, né. Então, é uma grande conquista para o nosso hospital, onde eu também solicitei ao deputado Rafa Zimbaldi a incubadora para os recém-nascidos, né, que foi uma das primeiras reivindicações que eu fiz, e ele se prontificou em conceder. Levei o orçamento também, que fica algo em torno de R$140 mil. Então, vai ajudar muito o nosso hospital e as futuras mães que, às vezes, têm o filho no hospital recém-nascido, com dificuldades, e não tem como levar para outro hospital. Então, tão logo a gente consiga isso aí, o deputado se comprometeu em doar esse equipamento, essa incubadora para recém-nascido. Quanto ao plano de carreira, eu atendo aqui a Comissão de Justiça, a todas as comissões, né, que o projeto, na realidade, foram encaminhados para as comissões de Justiça, Finanças, Educação, enfim. Nós vamos, sim, contratar uma empresa idônea, de responsabilidade, para que traga para nós elementos para que, então, estejamos convictos de um projeto que possa ser aprovado. Então, será feito, sim, essa reivindicação que vocês fizeram aí, nada mais justo, né? E eu também já estava preocupado com isso, com o plano de carreira, porque nós precisamos ouvir os funcionários também de todos os setores, mas é preciso que haja também esse parecer de uma nova empresa capacitada, conhecedora, para que traga para nós elementos suficientes para a gente entender. Então, eu peço aos funcionários que tenham um pouco de paciência, né, porque nós não podemos aprovar da noite para o dia, é uma responsabilidade muito grande a nossa, de vereadores, em aprovar o projeto da maneira como veio para cá. Os vereadores já estão se inteirando, estão lendo, mas já estão vendo um pouco do que a gente já percebeu
Então, há muita coisa para ser resolvida. Então, nós não podemos aprovar assim. Lamento, né, que é lógico que a gente quer o bem dos funcionários, mas é preciso que haja uma compreensão por parte dos funcionários nesse sentido. A Câmara estará à disposição de todos os funcionários. Haverá também audiências públicas para ouvir os funcionários de todos os setores, para que aí sim, né, a gente esteja compreensivo realmente do que é o plano de carreira, de como vai ser, porque é o futuro de vocês, funcionários. Né, está, vamos dizer assim, nas mãos desta casa aqui, de nós vereadores, o destino dos funcionários municipais. Então, nós temos que, sim, que ter consciência, que ter paciência, não só nós também, porque temos que ler, temos que entender também e ver o que está correto, o que não está correto, o que está em desconformidade com a ação judicial que foi imposta pelo Ministério Público. Então, são sérios fatores que deixam a gente assim preocupados. Então, não podemos aprovar da maneira como está, né? Então, haverá um bom espaço de tempo aí, mas nós vamos, sim, ter vamos dizer assim, uma auditoria de uma outra empresa, nós vamos contratar, sim, para que a gente possa, então, se inteirar. E, é lógico, ouvir também a empresa, né, que elaborou esse plano, juntamente com alguns assessores do prefeito, porque aí, assim, a gente analisa os dois casos. Lembrando também a todos vocês que domingo que vem é o Dia dos Pais, e fica aqui o meu pedido aos pais, né, que, infelizmente, como já houve manifestação aqui por parte da vereadora Elizabeth, quanto aos, vamos dizer assim, o que esses maridos, o que esses pais fazem com as esposas, com as namoradas, e fica até numa situação difícil da gente desejar feliz Dia dos Pais, diante de tanta crueldade, de tanta maldade que a gente vê nas famílias. E eu não falo só de namorado e namorada, eu falo de maridos mesmo. E aí como fica a situação das crianças, dos filhos? Esses é que são os mais prejudicados, né? São os pais que, além de bater na mãe, na esposa, né, mãe dos filhos, os filhos vendo os pais, e é lógico que eles vão em defesa da mãe, e, infelizmente, isso está acontecendo. Então, eu só tenho que pedir a Deus que ilumine esses pais, ilumine os pais do Brasil, do mundo todo, para que haja mais responsabilidade, para que haja mais afeto, né? E é vergonhoso um homem bater em uma mulher. É vergonhoso. A mulher não tem como se defender diante de um homem. Não há, a não ser que for uma daquelas que luta, né, que a gente vê na televisão aí. Eu até torcia para que um desses pais ou desses maridos que bate, que ela viesse, opa, então bate nessa aqui agora. Então, é isso que a gente queria ver. Mas, infelizmente, isso vem ocorrendo. Então, nós só temos que pedir a Deus, né, que ilumine esses pais, que seja um dia abençoado, que não haja violência, né, doméstica, não haja violência contra as mulheres, que os pais respeitem, né, as mães dos filhos, e que seja realmente um dia de reflexão também, Dia dos Pais, né, que a gente ora e pede a Deus que abençoe todas as famílias, que ilumine a mente desses homens que, infelizmente, agridem as mulheres aí de uma maneira covarde. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Uma boa noite a todos.